Graças a paz, meu irmão e minha irmã da Igreja Presbiteriana de Rio da Prata. Amém? Vocês estão bem nessa noite? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque nos concede hoje mais uma oportunidade de estar em sua presença. Amém? Aproveite e olha para o irmão que está do seu lado aí, se for pai, fala assim para ele: Feliz Dia dos Pais. Se não for pai, você diz para ele: que bom que você veio. Que bom que você veio, né? Essa data especial, esse domingo especial, louvado seja o Senhor, porque estamos aqui rendendo graças e louvor ao nosso Pai bondoso, que é o nosso Senhor Jesus e o nosso Deus, que nos fez filho através da sua adoção. E a partir do momento em que nós somos conscientes da adoção de Deus para com a nossa vida, nós passamos a exercer e a cumprir alguns meios de graça. E dentre esses meios de graça, o que são os meios de graça? Os meios de graça são os caminhos que nos levam até Deus. Nós fomos reconciliados com Deus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora, filhos de Deus, os meios de graça nos auxiliam a nos aproximar desse Deus. E hoje, nós teremos a oportunidade de falar aqui a respeito de um desses meios de graça, que é a oração. Por isso eu quero pedir que você, por gentileza, abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, do versículo 1 ao 8. Por gentileza. Lucas, capítulo 18, versículo de 1 ao 8. O tema dessa mensagem é: não devemos esmorecer. Já tivemos aqui nosso irmão orando para que Deus abençoe e nos conduza nessa palavra. Vamos fazer a leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 1 ao 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me novamente. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meu irmão, minha irmã, desde a antiguidade, a humanidade se utiliza de narrativas e histórias para exemplificar ensinamentos. É bem verdade que eu e você já escutamos desde nossa criancice a respeito de diversas histórias que nos ensinaram alguns princípios, deveres, atenções que eu e você devemos ter. Como, por exemplo, as fábulas de Esopo. Poderíamos falar aqui a respeito da história da Chapeuzinho Vermelho, que nos ensina sobre obediência e prudência. Poderíamos falar aqui a respeito da história dos 3 porquinhos, baseado inclusive nas Escrituras, a respeito de sabedoria, onde devemos nós edificar a nossa casa. Poderíamos aqui falar a respeito da tartaruga e a lebre, ou seja, são muitas histórias que desde a antiguidade nos acompanham com o objetivo de nos trazer alguns ensinamentos específicos. E quando falamos de parábolas, nós estamos falando a respeito de um tipo de conto, um tipo de história, um tipo de exposição que tem um objetivo principal: trazer para nós um ensinamento. É bem verdade que quando falamos a respeito das parábolas de Jesus, nós teremos mais do que um ensinamento.
teremos os seus ensinos tangentes, mas sem nenhuma sombra de dúvida, teremos nós um ensino principal. E dessa parábola aqui que nós lemos, o ensino principal dela, a lição principal que Jesus Cristo quer passar para aqueles que estão ali ouvindo essa parábola, os seus discípulos, ela está no versículo 1. E diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, fica claro, portanto, para mim e para você que o objetivo de Cristo Jesus é ensinar com essa parábola, ao decorrer dessa parábola, do versículo 1 ao 8, ou melhor dizendo, no capítulo 18, como um todo, essa sentença que ele dá aqui logo no primeiro versículo, que é o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Você lembra que a guisa aqui de introdução, no início, eu disse para você que estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo Jesus, por sua adoção, nos fez filho de Deus. E a partir do momento que nos tornamos filhos de Deus, passamos nós a ter alguns deveres a cumprir. É bem verdade que Cristo está deixando isso aqui muito claro para os seus discípulos. É dever do discípulo de Cristo orar. Dever de orar. A oração na vida do crente, ela é uma espécie de combustível para fazer com que o crente permaneça de pé. Por muitas vezes não fisicamente, mas espiritualmente. Porque até mesmo deitado num leito, a oração faz você permanecer em contato com Deus. A oração na vida do crente, ela é mais do que só um dever, ela é um sinal de que você foi alcançado por Jesus Cristo. Não existe vida cristã sem contato com Cristo, com Deus, com o nosso Pai. E o nosso Pai nos concedeu essa disciplina espiritual, esse meio de graça que é a oração, o caminho que nos faz chegar até Ele, como um dever. E Cristo está deixando já, a priori, isso muito claro para esses que estão a ouvir a sua parábola. Mas a sentença aqui ela é interessante porque antes da oração se tornar um privilégio e um prazer na vida do crente, ela encontra desafios, ela encontra dificuldades. E Cristo Jesus aqui na parábola ele já vai deixar um incentivo, já vai deixar uma orientação para que quando essas pedras no caminho impedirem vocês de cumprir esse meio de graça, eu digo a vocês, além de dever orar para sempre, vocês nunca podem esmorecer. Nunca podem esmorecer. Mas a pergunta que cabe aqui para nós é: por que nós esmorecemos? Porque eu, por muitas vezes na minha caminhada, deixo de fazer aquilo que Cristo Jesus colocou como sendo o principal para eu me comunicar com Ele, que é orar. Se nós citarmos aqui, ou se eu desse a oportunidade de cada um dos irmãos aqui falar a respeito daquilo que pode impedir você e eu de orarmos, nós não sairíamos daqui nessa noite. Porque de fato existem muitas coisas que impedem, que façam com que eu e você, ao invés de não se esmorecer, esmorecer. E eu gostaria, portanto, de trazer aqui, meu irmão, minha irmã, para mim e para você, para nós nessa noite, 3 lições para que possamos nós permanecer constantes em oração e não esmorecer. Por isso o tema dessa mensagem de hoje é: não devemos nós esmorecer. É interessante notar que, por muitas vezes, quando alguém chega na igreja, é iniciada na classe de catecúmenos, começa a participar dos eventos da igreja, ela já começa também a ser observada como um parente, um membro, um irmão em Cristo. A ponto daqueles que estão trabalhando ao redor já começar a procurar naquela pessoa algo específico para ela fazer e ajudar o corpo de Cristo nos serviços diversos
que temos na casa do Senhor. Com certeza absoluta, as primeiras pessoas que chegarão a esse novo membro é o ministério de mídia. Foge dele, brincadeira, né? Eles procuram gente para trabalhar junto com eles, procuram pessoas para ajudar, porque é muito serviço, muito trabalho. A escala tem que ser grande, um falta aqui, outro falta ali, tem que tapar o buraco. Mas o ministério também, posterior de mídia, é o de louvor. Normalmente é assim, né? Aí ele vai, será que ele canta? Vamos ficar pertinho, vamos ouvir, vamos chamar, vamos convidar, vamos ouvir, vamos ver. Mas tem outros ministérios diversos que convocam, que chamam, que convidam as pessoas para poder participar do corpo de Cristo, ajudando ativamente. Mas quando a pessoa ali decide ou percebe que não canta muito bem, né? Que não tira foto muito bem, que não toca muito bem, normalmente ela não é jogada para escanteio. Mas o ministério dela pode ser o da intercessão, né? Ministériozinho humilde, ministériozinho escondido, ministério que você não exerce no palco, não exerce no púlpito, não exerce por muitas vezes nas praças, mas exerce no seu quarto. É um ministério humilde, um ministério solo, um ministério que faz você se esconder para exercê-lo, não aparecer para exercê-lo. E quando falamos de humildade, eu queria trazer aqui o primeiro ponto a respeito daquilo que Cristo vai dar como ensinamento para nós, para que a gente não esmoreça na nossa vida de oração, que é, meu irmão, orar com humildade. Humildade. Humildade pressupõe humilhação. Muitos teóricos vão dizer que é impossível você alcançar a humildade verdadeira se você não sabe ser humilhado. Se você não aprendeu ao longo da sua vida que por muitas vezes você sairá como humilhado, como aquele que sofreu, não aquele que fez sofrer. E um dos princípios incongruentes no primeiro momento, que é o de não retroceder na vida de oração, é se humilhar. Porque aquele que se exalta, nós vamos aprender aqui no versículo 18, versículo 18, verso de número 9, que vai dizer: propôs também esta parábola, Jesus Cristo, a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ou seja, é impossível eu e você chegarmos a Deus e não esmorecermos na nossa vida de oração se nós somos pessoas que confiam muito em si mesmas. Porque como a humildade pressupõe humilhação e consciência de necessidade de outro, a humildade, a partir disso, se torna um ponto central para que eu e você consigamos nos aproximar de Deus. Porque enquanto eu e você consideramos que os nossos recursos, a nossa oratória, a nossa forma de dizer, de se vestir, de falar, de se portar, é aquilo que vai fazer com que a gente chegue adiante, com que a gente dê mais um passo, com que a gente consiga influenciar pessoas, a gente se afasta de Deus. A gente se afasta do propósito de Deus. A gente esmorece. É interessante porque na realidade do evangelho, aquilo que é comum ao mundo é diferente para nós. Aquele que ganha no mundo, que vence o mundo, é aquele que perde para o maligno. Explico. Se eu e você, como cristãos, como pessoas que se humilham diante de Deus, acharmos que vamos vencer e conquistar e conseguir os nossos objetivos espirituais na nossa vida, através de considerarmos eu e você como os mais justos, ou da confiança nas nossas posses, da confiança dos nossos recursos, da confiança do poder que temos em nossas mãos, nós vamos esmorecer. A orientação de Deus para que os seus discípulos não esmoreçam, primeira que nós aprendemos aqui é: precisamos orar com humildade. A humildade nos dá consciência de necessidade de Deus. Porque quando somos humildes, nós percebemos que de nós mesmos, nós não temos muita coisa, não.
A virtude que sai de nós, que entra em nós, que provém de nós, não é nossa de fato, vem de Deus. O Espírito Santo que está dentro de nós, que consegue fazer com que a gente vença batalhas. Permaneça no caminho do Senhor. Por muitas vezes nós não esmorecemos na nossa caminhada, porque tem pessoas se humilhando e exercendo o dom da intercessão através da nossa vida, pela nossa vida. Quantas vezes, sem citar nomes, recebi aqui uma cutucada no ombro de uma irmã, dizendo que estava orando por mim exatamente por aquilo que eu estava precisando sem ela saber. Deus me sustentando através da humilhação de outra pessoa que se achegou a Deus para interceder por mim, para que eu não esmorecesse, para que eu permanecesse no caminho, para que eu continuasse a servir ao Senhor naquilo que Ele confiou em minhas mãos. Você não ora, você não se aproxima de Deus porque você é mais crente, porque você é mais dedicado, mais consagrado do que os outros. A oração, portanto, ela não é um troféu de autossuficiência espiritual, não. Percebe que Cristo, Ele vai ilustrar para nós aqui que não é um sacerdote que está intercedendo ao juiz. Não é um fariseu influente que está intercedendo ao juiz. Mas é a figura de uma viúva. Uma viúva. Dentro da passagem que lemos, uma viúva se achega a um juiz, dentro dessa parábola que lemos, para interceder por si mesma. A realidade que Cristo está querendo trazer aqui para nós, para o povo, através dessa parábola, é porque naquele contexto, uma viúva representava o mais alto nível de vulnerabilidade social e, dentro da parábola aqui, o mais baixo nível, melhor dizendo, de vulnerabilidade jurídica. Aquela mulher não tinha posses, ela não tinha voz, ela não tinha a quem recorrer. Aquela mulher, então, ela representava aqueles que estão completamente carentes e dependentes de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus em oração, nós precisamos, portanto, nos despir de todo orgulho que temos. Aquela viúva, ela não tem nada a oferecer àquele juiz. É como o apóstolo Paulo vai dizer, apóstolo Pedro, melhor dizendo, lá em 1 Pedro. Você pode abrir comigo, por gentileza? Carta de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Achamos? Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você pode repetir comigo? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque tem de vós. Meus irmãos, os gregos, aqueles que Lucas escreve com o propósito de trazer a eles a realidade do Evangelho, eles entendiam também através das suas histórias, que eram contadas de pessoas para pessoas, que os deuses do panteão, eles visitavam os homens da terra fantasiados ou vestidos de moradores de rua, de mendigos, de pessoas em vulnerabilidade social. E por isso existia uma lei, quem viu o filme agora recente da Odisseia, vai lembrar, isso aqui não é um spoiler, porque a Odisseia tem milhões de anos quase, né? E então clássico não tem spoiler. Vão lembrar o momento em que Odisseu entra no seu palácio e alguém tenta expulsá-lo, porque ele estava como parecendo um mendigo. Mas uma outra pessoa diz assim, não devemos desrespeitar a lei de Zeus, que é de não colocar para fora alguém humilde, necessitado, porque vai que ele seja
um deus grego. Então, por isso que quem recebe bem a pessoa em casa é chamado de anfitrião, né? Anfitrião foi uma pessoa. Anfitrião recebeu muito bem Zeus em casa. E a partir disso, a história... Lembra que a história traz ensinamentos para nós e alguns ditados que levamos para a vida? Como de anfitrião, por exemplo. Quando a pessoa vai na sua casa e diz: você é um bom anfitrião, né? Porque o anfitrião recebeu na história, como conta, Zeus em casa muito bem. Por quê? Por conta da humildade daquele rapaz. Ele percebeu que a humilhação, ela precederia a exaltação. A parábola aqui, a comunicação dessa humilhação para aqueles irmãos ali naquele contexto, trazia essa ideia de se reconhecer mesmo como completamente necessitado de alguém. Como um bebê recém-nascido, que necessita do leite da mãe. Precisamos, eu e você, para não esmorecer, ser completamente necessitados de Deus. A oração daquela viúva faz com que ela seja ouvida, porque ela reconhece que não tem nada. E que a vida dela seria cheia pelo próprio Deus, através de um milagre da intercessão. De um milagre da intercessão. Então fica claro, meus irmãos, minhas irmãs, que à medida que compreendemos a nossa pequenez ao orar com humildade, como aquela viúva necessitada, a gente consegue seguir essa orientação de Jesus na parábola, que é não esmorecer. Não esmorecer. A humildade, portanto, é o princípio, é um dos princípios para eu e você permanecermos no caminho do Senhor. Segundamente, eu disse que seriam 3 ensinamentos para nós nessa noite. Eu queria falar com você a respeito daquilo que aquela viúva vai exercer através da sua fé. Através da sua fé. No versículo 8, Jesus faz uma pergunta contundente que deve, por vezes, ecoar em nosso coração também. Capítulo 18, no versículo 8, Jesus, através da parábola, pergunta: digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, acharás porventura fé nessa terra? Acharás porventura fé nessa terra? A conexão aqui com a humildade da viúva e a fé da viúva traz para nós, mais uma vez, uma consciência de que devemos nós ser totalmente dependentes de Deus. É quando nós nos sentimos pequenos e vulneráveis, como aquela viúva, é que nós conseguimos enxergar o tamanho do nosso Deus. O profeta Isaías vai dar um exemplo disso para nós. O livro do profeta Isaías começa com ele ali recebendo um chamado do Senhor para seguir na missão de Deus, mas ele tem uma visão. E ele vê anjos com asas. E ele percebe a majestade de Deus. E a partir do momento que ele percebe a majestade de Deus, a conclusão que ele chega é a conclusão lógica, que eu e você também chegamos, quando enxergamos como o nosso Deus é maravilhoso. É que existe um contraste muito grande entre a santidade de Deus e a miserabilidade humana. Por isso o teólogo R.C. Sproul vai escrever um livro dizendo o seguinte: Deus é santo, como me aproximar dele? Porque a priori é uma antítese. Como nós, seres sujos pelo pecado, vamos conseguir nos aproximar de um Deus que é santo, que é purificado, que é santíssimo? A palavra de Isaías vai repetir santo 3 vezes, né? Porque ele é santo, santo, santo. No hebraico antigo não tinha aumentativo, então eles não poderiam dizer que ele é santíssimo. Então ele repete para dar uma intensidade de santidade. E de fato, quando nos deparamos com o nosso poderoso Deus, a conclusão que chegamos é que de fato ele é santo. Mas como eu e você vamos nos aproximar dele? Isaías também nos dá a resposta. À medida que ele reconhece seu pecado, um anjo toca a sua boca com uma brasa e purifica ele do pecado. A partir de agora, purificado do pecado, conseguimos nós ter paz com Deus.
E a partir de agora, ter fé que esse nosso Deus nos abraça, nos acolhe. O primeiro passo é a humildade, mas o segundo é a fé. Que reconhece que esse Deus poderoso, grandioso, age na nossa vida através da oração. E qual é a grandiosidade desse Deus? Isaías vai dizer lá no capítulo 40, verso 12. Quem na corda de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Esse é o tamanho do nosso Deus. Quem recolheu na terça parte de um efar o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Esse é o nosso Deus. Eis que as nações inteiras do planeta são consideradas por ele como um pingo que cai em um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Isaías poeticamente está querendo deixar claro para aquele povo o tamanho do nosso Deus. E todas as vezes que tentarmos nós falar o tamanho do nosso Deus, nós vamos falhar miseravelmente, porque nós não temos possibilidade de enxergar um Deus infinito, sendo nós finitos. Isaías vai dizer que todas as estrelas que existem no universo, foi Deus que as colocou lá. E quando ele chama cada uma pelo nome, nenhuma vem a faltar. Olha o tamanho desse Deus. Agora, ele tem fé nesse Deus. E a percepção dele sobre esse Deus é essa. Não é mais aquela de como que eu vou me achegar a ele, eu não consigo me achegar a ele, não. Agora ele foi reconciliado, seus pecados foram perdoados e ele consegue ter acesso a Deus. Assim como eu e você, meu irmão, minha irmã. Nós antes não sabíamos como fazer. Nós antes não tínhamos nem possibilidade de fazer. Mas agora nós fomos reconciliados, fomos enxertados, fomos adotados, somos filhos de Deus. E temos plena condição de nos aproximar dele com fé. Aproximar dele com fé. A astronomia, já disse isso aqui algumas vezes, ela hoje, ao estudar os astros, ela diz com precisão que existem mais estrelas no firmamento do que grãos de areias na face da terra. O que isso significa dizer? Que se eu for ali fora agora, pegar um punhado de areia, colocar em um microscópio e tentar contar com um microscópio de alta precisão, pontinho de areia, eu não vou conseguir. Mas ela diz claramente que existem mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias, de todos os desertos, de todos os lagos somados. E o que o profeta Isaías diz? Que Deus as criou todas. Mas quando ele chama cada uma pelo nome, nenhuma vem a faltar. Mas esse Deus que chama todas as estrelas pelo nome, ele também te chama pelo teu nome, meu irmão. E quando ele te chama pelo teu nome, você ouve, você atende ao chamado, você reconhece a voz do teu Deus. E não existe possibilidade a partir disso de você não se achegar a ele. Não se achegar a ele. Para que você se achegue a Deus, você precisa de fé. Mas quando ele te chama pelo teu nome, é porque ele já plantou a fé no seu coração. E a partir disso, você consegue não cessar de orar. A partir disso, você consegue não esmorecer. Percebe? Que na realidade do Evangelho, assim como na realidade do Sermão do Monte, o rico é o que é pobre de espírito. O que tem fome e sede é o que é bem-aventurado. Na realidade do Evangelho, para se aproximarmos de Deus, para termos uma vida de oração sem cessar, nós não precisamos e nem devemos nos considerar pessoas fortes, mas pessoas fracas e necessitadas do nosso Deus. Do nosso Deus. Meus irmãos, para sedimentar essa fé no nosso coração, Jesus, ele convida os seus discípulos ali a perceber um contraste a respeito daquilo que ele vinha dizendo na parábola. Percebe no verso 6 o contraste que ele vai fazer. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Então disse o Senhor, aqui é Jesus, o Senhor Jesus: considerai no que diz este juiz iníquo. Esse raciocínio aqui, essa forma de expor essa ideia, ela era muito comum à época,
Porque era uma espécie de comunicação já antecipada, que era para gerar uma antítese, gerar pensamentos diferentes uns dos outros, para demonstrar a verdadeira mensagem, a mensagem que queria ser passada. Tinha até um nome para isso, era caval, do hebraico caval, quando um problema era apresentado e uma solução que contrapunha esse problema era apresentado a posteriori. Então Jesus Cristo se utiliza disso para que os seus discípulos percebessem o seguinte: se vosso Pai, sendo mau, Ele consegue oferecer coisas boas a vocês, imagina o nosso Pai que está no céu. Essa é a realidade que Cristo queria mostrar. Nosso Deus aqui, Jesus Cristo, Ele é um juiz diferente. Ele não é um juiz indiferente ao nosso problema, como esse juiz iníquo aqui se apresentou ser. Não. O nosso Deus, Ele é um juiz que tem compaixão pelo nosso problema. Ele é um Pai perfeitamente justo com relação aos nossos problemas. E Ele nos dá convicção disso através da sua palavra. A palavra de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, vai dizer: eu é que sei o que pensamento tem ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Após, mais para frente, no versículo 13, 29 e 13, a mídia vai nos ajudar aqui, vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Percebe? Esse nosso Deus, Ele não é um juiz que se torna indiferente ao meu problema e ao seu problema. Muito pelo contrário, Ele é aquele que vai nos exortar agora já, no verso 8, que vai fazer todo sentido para nós. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. O problema, por muitas vezes, que nos faz esmorecer de fato na oração, na vida com Deus, é a demora com relação às nossas necessidades. Não é verdade? Costumo dizer que existem 3 tipos de oração, né? Só para entendimento. Uma oração de curto prazo, que é aquela oração que você faz e papum, Deus responde, glória a Deus, aleluia. A igreja canta, todo mundo se alegra e é uma bênção. Mas existe a oração de médio prazo também. Aquela que você ora, Deus demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí depois sobe aquela mensagem lá no grupo de oração. Plim. Quero oferecer um culto de ação de graças pela vitória que eu recebi do Senhor. Mas existe também as orações de longo prazo. A oração de longo prazo é aquela que por muitas vezes faz você cair, faz você esmorecer. Porque esse processo de longo prazo é doloroso. Só sabe quem sente ele na pele. Orar pelo marido há 10 anos, há 20, há 15, 30 anos, só quem está orando. Pelo filho que se desviou do caminho do Senhor, oração de longo prazo, só quem está orando. Pela cura de uma necessidade, de uma enfermidade, só quem está orando, só quem está no processo para entender. E são por vezes esse tipo de oração, né, a oração de longo prazo, que é o que faz a gente esmorecer. Portanto, essa advertência aqui no final do versículo 8, ela vai fazer sentido para nós, quando Cristo vai dizer que o problema da oração, ela nunca está na disposição de Deus em nos responder, ou de Deus em fazer justiça. O maior e pior desafio é permanecer humilde, firme e perseverante até o fim. Porque nesse processo de longo prazo, em uma oração, é que a gente se esquece daquilo que Deus prometeu para nós. É quando nos bate a tristeza. É quando a gente se esquece que Deus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e antes de subir aos céus, Ele disse que estava subindo para preparar lugar. E nesse processo que faz demorar a nossa resposta, é que a gente esmorece por esquecer aquilo que Ele nos prometeu. Então nós esmorecemos quando o esquecemos. Mas o que Cristo quer dar de lição para os seus discípulos e para nós, eu quero trazer de ensinamento nessa noite, é que nós conseguimos permanecer firmes não quando nos consideramos fortes, e não quando
nos desapegamos àquilo que Deus nos prometeu, mas o contrário. Quando nós nos apegamos àquilo que Ele nos prometeu, e com humildade, entrega e humilhação, nós nos entregamos diante de Deus. E o último ponto desse ensinamento aqui, desse sermão que eu quero trazer para vocês, para nós, para os irmãos, você que nos acompanha de forma remota, é que para que a gente viva sem esmorecer na oração, além de humildade, além de consciência em fé, nós precisamos também, meu irmão, minha irmã, ter coragem. Ter coragem. Interessante que a virtude da coragem, também para os gregos aqui, que eram ali a maioria do povo que estava a ouvir e que recebeu a carta, foi uma carta aos gentios, né? Ao Teófilo. Não sabemos especificamente quem era esse Teófilo. Lucas vai dizer no início do seu evangelho e também em Atos. Mas é que para os gregos a coragem, ela não era como para nós é hoje, simplesmente. Coragem, quando você diz coragem, você diz coragem para enfrentar, né, desafios. Coragem para permanecer forte, fisicamente falando. Coragem para continuar e vencer batalhas, desafios. Não somente isso. Para os gregos, a virtude da coragem, essa virtude cardeal da coragem, ela não tinha só a ver com vencer, mas também com aguentar o sofrimento. Coragem não significa somente vencer batalhas, mas aguentar por um longo prazo as dores do processo. E para que consigamos nós permanecer firmes, nós precisamos ter coragem. O Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 12 ao 14, vai dizer: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa orientação que Cristo está nos dando aqui é uma orientação poderosa. Ela tem o objetivo de fazer com que eu e você sejamos conscientes do poder que a oração tem. A pergunta que fica é: será que é possível tudo que eu orar um dia se concretizar? Será que é possível tudo aquilo que eu pedir ao Senhor um dia Ele me responder com um sim? A resposta é possível. Aí parece que o seminarista está contando uma heresia aqui, né? Mas é possível, segundo aquilo que o próprio Cristo vai dizer. Em verdade vos digo que aqueles que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, se aquilo que eu oro a Deus tem o objetivo de fazer com que o Pai seja glorificado no Filho, não existe possibilidade de Cristo não atender o meu e o seu clamor. Então a oração que faz com que a gente não esmoreça é uma oração que, além de fazer com que eu e você sejamos pessoas humildes diante de Deus, além de fazer com que eu e você tenhamos fé para nos aproximar a esse grande e poderoso Deus, ela também nos dá coragem para pedir a Deus aquilo que necessitamos, com o propósito de fazer o Pai ser glorificado no seu Filho. Maria, quando tem a oportunidade, ali no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 5, naquele casamento em Caná, ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Maria, mãe de Jesus, diz: fazei tudo, os oficiais ali, os serventes, fazei tudo o que eles vos disser. O vinho tinha acabado. A pergunta que eu quero trazer para os irmãos é: existe alguma possibilidade de eu e você fazermos tudo aquilo que Deus disser e nós não termos êxito?
A resposta é não. Não. Quando nos aproximamos de Deus, percebe que para se aproximar de Deus, nós não precisamos de coragem como para enfrentar problema, mas de persistir pelo sofrimento. Humildade, fé, confiança. Lembra, na realidade do Evangelho, as coisas são diferentes. As coisas são diferentes. Portanto, precisamos nós, além de humildade, de fé, de confiança, ter ousadia, confiar em Deus, crer que Ele tem poder de fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Crer que Ele tem poder de fazer as coisas acontecerem em nossa vida. Concluindo, meus irmãos, Deus, Ele faz justiça pelos seus escolhidos. Nós não mandamos na agenda de Deus através da nossa oração. Porém, nós passamos e aprendemos nesse processo que o nosso Deus, Ele não chega atrasado. Nós somos escolhidos de Deus, como a parábola vai dizer. E somente nós temos esse privilégio de se achegar a Deus com confiança de que Ele está nos escutando. Às vezes, infelizmente, nós repetimos o mesmo erro de Naamã, aquele oficial que estava necessitado de uma cura. Ao ir até Israel e consultar o profeta, quem é que o profeta manda? O seminarista. Mandou o seminarista para falar algo simples. Não mandou eles orarem não, persistirem em oração não. Mandou o seminarista para falar para ele mergulhar no rio sujo, para que ele fosse curado. Coitado do seminarista, meus irmãos? Ele estava esperando algo extraordinário, algo pomposo, afinal de contas ele era um oficial. Mas ele recebeu uma orientação simples. Por quê? Deus muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, utiliza uma metodologia simples para te dar um resultado extraordinário. E a metodologia para que eu e você consigamos permanecer firmes na presença do Senhor e em oração é simples. É humildade, é fé, e é coragem, é persistência diante de um Deus que é bondoso. A oração, portanto, é exatamente isso. A junção de toda a fraqueza humana, a junção de toda necessidade humana, a oração de toda falta de poder humano, com a onipotência de Deus. A onipotência de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai deixar claro que quando fraco, é que ele estava forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando você ora, meu irmão, minha irmã, você se torna a pessoa mais privilegiada do mundo. Mais privilegiada do mundo. Porque você fala com o Deus que criou céus e terra e que mede o mundo inteiro na palma de sua mão. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que você receba hoje essa palavra de ânimo, contundente, mas de ânimo, para fazer com que você permaneça em oração. Eu, nesse processo de seminário, tenho aprendido a orar como nunca. Não prego isso porque sou bom e grande orador, muito pelo contrário, mas porque percebo essa necessidade grandiosa de aproximar de um Deus que tem todo o poder, porque eu sou fraco, falho, pecador e errante. Precisamos nós, portanto, nos aproximar de Deus, sabedores de que nele nós vamos conseguir perseverar, sabedores de que nele nós vamos conseguir seguir em frente, sabedores de que nele nós não vamos cessar e ser impedidos pelas lutas que nos assaltam de forma repentina. Amém? Curve sua cabeça que eu irei.